Pra galera que tá aqui assistindo a gente, eu falei pra vocês que nas 48 horas agora, o frete vai estar fixo. Então, alguma galera confundiu aqui, tá cobrando frete, é porque não era frete grátis, é frete fixo. Então, a gente pega o menor frete, que é para São Paulo, e fixa ele, então, para honrar a galera que está morando muito longe, tá? Só dentro do Brasil. Então, o frete vai estar fixo no menor valor. E vai assinado, tá? Então, só para a galera que estava aqui e confundiu. E aí, teve um comentário aqui do nosso irmão Saulo. Ele falou assim, não, Jesus falou que é para entrar no quarto, fechar a porta e buscar ele lá. Entendeu? E nós estamos o tempo inteiro falando de uma coletividade e tal. E o Saulo tem uma base bíblica. Sim. Mas existem outras bases bíblicas para isso que vocês estão falando? Sim, porque uma coisa é o nosso sacerdócio individual, né, o nosso momento com o Senhor. E a gente, na igreja brasileira, a gente tem falado muito a respeito disso. Muito. E tem sido muito bom. Sim. Porque eu acho que, num certo momento da nossa caminhada como igreja no Brasil, a gente percebeu que faltava esse ensino a respeito do devocional, Sim. de ter um relacionamento com A gente Cristo. vem numa cultura também católica de muita dependência do Isso. sacerdote que está lá. Então, aí foi falado bastante disso, foi muito importante. Aprendemos que somos todos sacerdotes, que Sim. não existe um mediador entre a gente e o Senhor, de que a gente precisa nutrir esse lugar de devoção. Então, sim, isso é importante. Mas o que a gente está defendendo aqui também é esse outro aspecto, né, do ajuntamento, né, da eclésia, do carral, do povo de Deus ali. Né? Então, quando a gente se reúne para cultuar ao Senhor, que tipo de postura nós devemos ter? Então, a gente não pode confundir as duas coisas, porque a gente As duas são bíblicas. transiciona entre esses dois tipos de movimento, né? E não existe um cristianismo individual. Nós somos igreja juntos, nós somos um corpo. Então, por mais que eu tenha o meu relacionamento com Deus em casa, eu também preciso do relacionamento com os irmãos. Isso é muito interessante, a gente fala isso até um pouco no livro, assim, que esse aspecto coletivo do louvor. Né? Então, às vezes, a gente vai pro culto e fica o tempo inteiro de olho fechado. A gente nem olha assim para ver como juntos, em unidade, nós podemos... Né? E lá em Mateus 18, Jesus fala que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Né? E ali a palavra é a palavra sinfoneu, que dá origem à palavra sinfonia. Né? Então... traz esse aspecto da unidade. Nós, como igreja, precisamos estar juntos, em unidade, liberando um som de louvor a Jesus. Sim, esse sinfoneu você pensa como se fosse uma grande orquestra, onde existem instrumentos diferentes, que emitem sons diferentes. Um é mais grave, outro é mais agudo, outro é mais harmônico, outro é mais melódico. São instrumentos diferentes, ou seja, pessoas diferentes, vamos dizer assim, mas que quando eles liberam um som, esse som é único. É um só som, mesmo em meio a muitos instrumentos e tipos de vozes diferentes, é gerado um só som. Imagina, essa questão da Daniela falou do lugar secreto é uma coisa, uma reunião coletiva é outra coisa. Imagina se a gente, liderando a adoração numa igreja, chegasse, fechasse nossos olhos com toda a igreja ali e a gente começasse, Senhor, foi tão bom ontem quando o Senhor falou comigo, porque minha mãe me ligou e aí eu fiz isso e aquilo. Imagina. Que são orações que a gente faz, Senhor, abençoa essa minha semana, porque meu trabalho, o meu chefe está muito bravo comigo e eu quero... Imagina, não, funcionar de um jeito certo no lugar errado, porque eu posso fazer isso. Sim. No quarto, não coletivamente. Então, são dois lugares diferentes, duas posturas diferentes. Quando a gente tem uma igreja madura, existem esses dois movimentos. Então, os irmãos têm, durante a semana, esse encontro com o Senhor no devocional, meditam nas Escrituras, e quando a gente se reúne no domingo para louvar, é o ajuntamento daquelas tochas, né? Que estão acesas, porque durante a semana elas nutriram esse lugar. E até vocês colocaram, no capítulo 6, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Né? No capítulo 6, vocês colocaram o título... O louvor é nossa arma de guerra. Bem pentecostal esse Aleluia. título. O louvor é nossa arma de guerra. De que maneira a gente se expressar e responder a quem Deus é, fisicamente e tal, é uma arma de guerra? Eu gosto muito do livro fazer propaganda aqui do livro do Fábio Coelho. Olha aí, Fábio. Princípios da Batalha Espiritual. E ele diz assim, desde a queda, né, desde que Adão peca e tem a queda do homem, nós estamos em guerra. Nós estamos em um ambiente hostil, né?
Então, existe uma guerra espiritual, uma batalha, vamos dizer assim, invisível, né? E aí ele tem um capítulo sobre louvor nesse livro. E ele diz assim, quanto maior for o sacerdócio coletivo em uma região, em uma cidade, menos influência o poder das trevas vai ter naquele lugar. E não só porque é algo espiritual, mas também porque nós estamos numa batalha de conhecimento, de sofismas. Então, quanto mais a gente propaga verdades, as mentiras são suprimidas. Então, por que o louvor é uma arma de guerra? Porque ele destrói mentiras, ele destrói fortalezas mentais. Então, tanto no aspecto individual, então, eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade, e em vez de murmurar, eu escolho louvar. Só uma pancada. Essa é minha arma de guerra, né? Então, o Senhor muda aquela situação, mas Ele também me muda. Entendi. E num contexto coletivo, quando nós liberamos nas regiões celestiais de uma cidade, de uma nação, louvor e adoração a Deus, maior é a influência que isso tem na sociedade. Então, assim, a gente tem um exemplo muito legal, que a gente tinha uma sala de oração numa rua muito escura da cidade, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E a rua não tinha nenhum comércio, não tinha iluminação. E a gente começou ali a liberar, sabe, na sala de oração, louvor e adoração ao Senhor, louvor e adoração ao Senhor. E com o passar dos anos, acho que depois de uns 2 anos da sala de oração ali funcionando, liberando aquele incenso ao Senhor naquela rua. E a gente orava pela rua também, intercedia. A rua começou a ficar iluminada, começou a abrir comércio na rua. E aquela rua foi sendo transformada, porque existia um povo ali que exercia o sacerdócio. Né? Então, essa é a beleza. Né? E a gente vê na Bíblia vários exemplos. Por exemplo, Paulo e Silas na prisão. Né? Eles são ali açoitados, espancados. Né? E o prisioneiro não tinha a oportunidade de lavar as suas feridas. Então, depois de denunciar ali um espírito de adivinhação, né? De uma mulher que fazia esse tipo de trabalho, era uma escrava, o dono daquela escrava, né, parou de ganhar dinheiro com ela, porque ela fazia adivinhação. E Paulo e Silas foram presos. E eles foram espancados e cheios de feridas ali naquela prisão. Diz que eles louvavam a Deus. Então, eles foram libertos. O carcereiro e toda a sua família se converteu por causa do entendimento do seu sacerdócio. Então, em vez de murmurar e reclamar, eles escolheram louvar. Um exemplo bem prático, assim, que a gente vai ver em músicas hoje, de murmurar ou louvar. A gente vai ver música, não vou citar música aqui por uma questão ética, porque existem várias, mas a gente vai ver músicas que, tipo assim, eu passei por uma provação e ninguém me olhou, e as pessoas me abandonaram, e eu estava sozinho, e aí murmuração. A gente vai pegar uma música, por exemplo, da Laura, e se eu passar pelo vale, ela está passando pelo vale, ela está passando por adversidade. Não nega a realidade. Eu acharei conforto. Então, isso é louvar, esse é o louvor como essa arma de guerra. Em meio a um momento de adversidade, você expõe a sua luta, mas você já coloca Deus como o ponto central daquilo ali e a tua confiança num Deus que é Pai, que cuida. Porque existe uma diferença entre murmuração e lamento. Então, quando a gente está passando por esse momento de vale, de tristeza, de melancolia, a forma como a gente se dirige ao Senhor não é através de murmuração, é através de lamento. E qual é a diferença? O lamento, a murmuração, ela é uma ingratidão a quem Deus é e uma falta de fé. Então, eu estou reclamando aqui porque eu acho que eu estou sozinha, porque eu não tenho ninguém, porque eu estou passando por essa situação. O lamento é uma tristeza esperançosa. Né? E a gente pode ver isso, por exemplo, no livro de Abacuque. Então, ele vê ali o Judá prestes a ser levada cativa pela Babilônia, aquela coisa acontecendo, e ele vê todo aquele cenário triste, mas ele termina o livro falando, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Então, existem vários salmos que são um lamento. Né? Então, essa é a forma Porque sempre correta. o final é dizendo, apesar de tudo isso que eu estou descrevendo que está acontecendo, que é um lamento, eu confio em ti. Exatamente. Aí é o que vira da murmuração pro lamento é esse, né? Exatamente. Descrever o que está acontecendo, mas terminar dizendo, mas o Senhor está no trono. Eu sei que você vai... Eu sei que meu Redentor vive. Eu queria dizer que algumas vezes vocês citaram aqui e até honrar toda a galera da Comunidade do Rei, que vocês geraram isso aqui.
né? Isso aqui é o manual, né? Do que vocês vivem aí, do que vocês estabeleceram junto. Tá a Dani e o Fábio aqui na capa, mas com certeza Sim. foi algo que nasceu, né? Dessa experiência, liderando quantos anos? 14 anos. 14 anos ali, gerando essa galera. E eu vou mês que vem lá, vou ter essa oportunidade. Mas vários irmãos nossos já estiveram lá e falaram, cara, é uma coisa impressionante. Esse aspecto de forma muito específica do como esse pessoal honra o Senhor e tal. Então eu queria honrar você que tá. Não sei se tem alguém agora aqui ao vivo com a gente, mas com certeza vai chegar até vocês. Vocês geraram isso aqui, nós vamos poder espalhar isso aqui pelo Brasil e aonde falam português e quem sabe depois outras línguas aí. Glória a Deus.